Oi pessoal, esse é o canal Desfazendo Ideias e hoje eu vou falar para vocês 5 coisas sobre uma temática que é bastante cara nas minhas pesquisas envolvendo violência contra as mulheres, questões de gênero e sexualidade, que é 5 coisas sobre masculinidades. Quando nós falamos sobre masculinidade, é impossível não pensar nas estatísticas, em alguns dados, e aqui eu vou citar alguns dados bastante gerais, mas para a gente pensar o que tem a ver com essa ideia ou com as ideias sobre masculinidade. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Uma mulher é assassinada a cada 2 horas no Brasil. Uma mulher é estuprada a cada 11 minutos, né? E é claro que esses dados eles se complexificam inseridas categorias como classe e raça. Também o Brasil é um dos países que mais mata mulheres trans. A expectativa de vida das mulheres trans no Brasil é de até 35 anos. E embora o debate feminista se concentre na violência contra as mulheres, embora algumas organizações, ONGs, se voltem em proteção das mulheres, esses números eles não diminuem. É o que a Sayaka Valência, filósofa transfeminista mexicana, ela vai chamar de necropolítica do gênero, né? Esse extermínio de mulheres, essa volta a caça às bruxas contemporâneas, aliada ao pensamento da Silvia Federici. E eu trago esse debate não como ódio ao masculino ou ódio ao homem, não se trata disso definitivamente, mas sim para a gente pensar essas formas de masculinidade e como essa masculinidade necropolítica age no nosso cotidiano e como ela pode ser pensada a partir dessas perspectivas que eu vou apontar no vídeo. Conel, que é uma estudiosa sobre as masculinidades, ela vai falar sobre os homens que querem apoiar os movimentos feministas, né, que querem apoiar as mulheres na redução de desigualdades, como esse é um lugar, não é uma tarefa fácil, é um lugar de desconforto, justamente porque eles precisam repensar os seus lugares, repensar o exercício dos seus poderes, né, repensar, enfim, o seu lugar, o seu papel na sociedade. Mas não só isso, é repensar também as estruturas. Isso porque necessariamente quando um homem ele se declara aliado das lutas feministas, ele não pode mais consentir com as lógicas de exploração e de dominação das mulheres, né? Ele precisa sair da cumplicidade dos homens, entre os homens, né? Sair da casa dos homens, que é como o sociólogo Daniel Elser-Lang chama, como os estudos da psicóloga Valesca Zanello também mostram. Então, os homens, eles precisam, além de sair desse sistema de cumplicidade entre os homens, eles precisam denunciar essa necropolítica de gênero. Só que tem uma questão, isso significa pôr em xeque a própria ideia de masculinidade que eles têm. Sayaka Valência, num seminário que ela foi fazer na Argentina, quando ela chegou a cumprimentar o professor, ela estendeu a mão. Quando ela estendeu a mão, o professor perguntou: no México as mulheres se cumprimentam estendendo a mão, porque na Argentina as mulheres se cumprimentam dando um beijo. Então, nesse contexto, estender a mão significa ter uma prática masculina, o que a Sayaka Valência vai chamar de tecnologias do uso do espaço. Então ela vai nos falar que o ato de apertar a mão não é nem feminino nem masculino, mas está carregado de significações. E aí nós vamos falar sobre a primeira questão que nós devemos saber sobre masculinidades, que é: a masculinidade ela se constrói a partir da oposição com o feminino. Significa pensar que tudo que se afasta das características femininas é cristalizado dentro de uma ideia do homem verdadeiro, do que é o verdadeiro macho, o que possui a verdadeira masculinidade. Está dentro dessa ideia fictícia que a Butler chama a ideia de que existe o homem verdadeiro e a mulher verdadeira, dentro dessa ideia binária heterossexual. E que tudo que foge a essas características do homem e da mulher verdadeira são cópias dos originais. A questão é que pensar essa masculinidade como oposição, né, como desencontro da feminilidade, é pensar como se constrói o ódio às mulheres, né, o sexismo. É pensar como essas práticas elas se concretizam no nosso cotidiano, às vezes de forma muito sutil. Por exemplo, dizendo que homens não choram e mulheres que são responsáveis pelos trabalhos domésticos. É pensar em como essas masculinidades desde a infância são construídas para serem violentas, para serem dominadoras, para serem opressoras e para desvalorizar todas as características, todas as práticas que se dizem femininas. A segunda questão que nós precisamos considerar para falar sobre masculinidades é que existem masculinidades no plural. Então existe essa masculinidade mais hegemônica, que é compreendida como essa masculinidade mais viril, o macho alfa, o provedor da família, né? E também considerar as masculinidades subalternas, que é uma masculinidade negra, a masculinidade de homens trans, a masculinidade gay, enfim, essas masculinidades elas se constroem entre si.
Para Connell, quando nós falamos sobre masculinidades, nós precisamos considerar 3 questões relevantes. Primeiro é que a masculinidade hegemônica, ela é construída e está em relação sempre com as outras masculinidades. Segundo, que as masculinidades elas devem ser pensadas como um projeto histórico-cultural, que é organizada, mobilizada a partir das instituições sociais, né, como a escola, a família, a igreja, enfim, todas as instituições que perpassam a nossa vida social. E terceiro, que as masculinidades elas são construídas individual e coletivamente. Então nós precisamos compreender as masculinidades hegemônicas, as subalternas, mas também compreender que a masculinidade ela é construída a nível individual, no sentido de que cada indivíduo ele vai ter a sua singularidade construída. A terceira questão, então, para a gente pensar sobre as masculinidades, elas são construídas dentro de uma política da morte, que é a necropolítica, como eu citei no início do vídeo. O Elzer Lang, ele vai falar também como as mulheres e os homens, eles percebem a realidade de forma diferente. Isso porque as suas subjetividades são construídas de formas muito diferentes, né? Enquanto as mulheres, elas são ensinadas, educadas para serem dóceis, serem amáveis, perdoar sempre, né, e tantas outras cristalizações em torno da feminilidade, os homens eles são construídos em torno de políticas de violência, de agressão, de imposição, de que eles sempre estão certos e de que a palavra deles é indiscutível. Paul Preciado, que se define como homem trans não binário, é um filósofo, e antes disso se declarava como mulher lésbica, vai falar que quando ele fez a transição, né, e se tornou um homem trans, e ele fala, abrindo um parênteses, ele fala que se declara como homem trans por uma necessidade do sistema, né, por uma questão de sobrevivência nesse sistema que necessariamente precisa defini-lo como homem ou como mulher. Né? Então, quando ele fez a transição, ele se definiu como homem trans não binário, e ele fala como circular nos espaços públicos, pegar um ônibus, pegar o metrô, e, enfim, circular no espaço público deu a ele um conjunto de privilégios que ele nunca poderia imaginar, e que ele só conseguiu perceber no corpo dele quando ele se tornou um homem trans branco. A quarta questão, então, para se entender sobre masculinidades é entender que esse processo histórico, cultural e contextual que faz as masculinidades, ela é organizada através de uma relação causal e de poder entre homens com outros tipos de corpos, né? Ou seja, sujeitos subalternos. Então, o homem, presumidamente, ele acredita ter a posse e o poder sobre as mulheres e as minorias. Então, nessa relação social e de poder, os homens eles acreditam e eles creditam uma superioridade moral sobre essas relações. Eles acreditam que a voz deles é mais importante, que eles sabem mais do que as mulheres e que eles têm o poder sobre organizar as atitudes e as vivências dos corpos que não são entendidos como masculinos. Para finalizar, então, para a gente pensar sobre masculinidades, nós temos que compreendê-la muito além da ideia de papel social. Então, os homens eles não exercem um papel social atuando nas suas masculinidades. Né? A masculinidade ela atua como um conjunto de pactos, é uma organização social através das instituições da nossa sociedade. Né? Então, é um conjunto de pactos, de práticas, de ritos sociais que manifestam essa necropolítica do gênero que eu citei no início do vídeo. Bom, pessoal, fiz esse vídeo falando sobre 5 questões relacionadas às masculinidades, chamando atenção à responsabilidade dos homens frente à casa dos homens, né? Essa socialização masculina, heterossexualizada, sexista e homofóbica, né, que acredita na superioridade dos homens em relação às mulheres e às minorias. Debater sobre masculinidades, então, e como ela atua em todo o nosso sistema social, significa pensar em formas de combater a violência contra as mulheres nas suas mais amplas e variadas formas, né, tanto fisicamente quanto simbolicamente. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que de verdade eu tenha conseguido produzir algum tipo de reflexão. E se você gostou, curta, compartilha, se inscreve no canal e deixa um comentário. Isso é bastante importante porque eu fico tentando compartilhar os textos, enfim, os debates que eu tenho tido acesso, mas que é muito mais interessante, muito melhor quando há trocas, quando a gente consegue fortalecer redes. Então, conta pra mim, se não for nesse vídeo, em algum outro vídeo, o que você tá achando sobre as temáticas, as abordagens, se quiser me dar alguma sugestão também. E obrigada, até o próximo vídeo.